E aí, galera? Sextou! Nós estamos aqui com o Religa Cast, o melhor religados da IP Manaus. Ó, meus amados irmãos, entre mulheres, fé e café. Galera, não fique com ciúmes, mas estamos aqui na sexta-feira com você, no nosso bate-canal, nesse horário. E olha, não esqueça de pegar aquele aviãozinho e manda pra galera, se inscreva no canal. Não, desculpa, você já tá inscrito, mas manda pra galera, dê um like, porque nós estamos aqui concluindo um assunto de esperança. De esperança, não de tristeza, não de morte, mas nós queremos trazer esperança para você que está conosco. E hoje o ReligaCast, os estúdios do ReligaCast está cheio de alegria, cheio de bênçãos, de inteligência. E eu quero aqui já chamar o meu brotherzão, o convidado de hoje. É aquele que você já está acostumado, você está vendo ele aqui, tem nos apoiado, mas é ele, o mais lindo, o noivo daquela mulher topzera das galáxias. É ele, Matheus Lobato! Olá, gente, tudo bem? Sou eu, Lobato, de novo, né? Sei que alguns estão saturados, mas eu vou estar aqui mais uma vez falando com vocês. Já faz a apresentação? Faz, né? Já Sou faz, Lobato, por favor. né? Advogado. Uma coisa que eu não falei antes, né? Pós-graduando em Direito Digital e Proteção de Dados. Algumas coisas a gente vai falar sobre isso hoje. Isso. E presbiteriano, calvinista, reformado, noivo da Ábida. Beijo, meu amor. Filho da Mônica. Filho da minha mãe, Mônica. E do meu pai, do meu pai, Erlon. Que isso, legal. Gente, que da hora estar com você aqui, mas eu quero dizer pra você, não tá só ele. Não tá só ele. Tem aqui uma pessoa também inteligente, bonita, solteira, e só vai casar depois que Deus trazer um homem de Deus e que o pai dela, o Alisson, meu brotherzão, e a Raquel também, liberar, né? Então tem que ser topzera das galáxias. E lembra, hein, Alisson, se eu puder te ajudar, né? Tem que ter o fã 100%. Depois que ela tiver com o fã 100%, ou o UEA, ou qualquer aí universidade 100% de bolsa, né? Para também, né? Já viu, né? Com vocês, Giovana Amazonas, tá com a gente aí. Hello, galera. O que eu falo? Aqui é brincadeira. Meu nome é Giovana, sou estudante, quero entrar na UEA também, em nome de Jesus. Uau. E é isso, hoje estou aqui para ajudar, né, o pessoal, e a gente está compartilhando um pouco desse assunto muito topzera. É isso aí. Que legal, gente, que legal. Rapidinho. Mas você faz algum outro curso na igreja? Eu faço vários, inclusive ele, Matheus, líder do ALA. Faz o curso ALA. Adolescente, liderando adolescente. Mas, Muito bom. Tá terminando aí o módulo avançado, parabéns. Of course. Yes. Obrigada. Of course. Olha, eu tô aprendendo. Tá tudo no inglês. Very good. Very good. Alright. Mas, gente, que legal, que bênção estar aqui com vocês. Hoje, nossos convidados, Giovana Amazonas. E Giovana Amazonas não é apenas uma trainee lá do ALA, né? Não é apenas uma estudante, uma adolescente, ela faz parte também da diretoria, né? Tá fazendo parte e ela da diretoria. cuida de uma parte extremamente importante, Sim. que é o dinheiro da galera. Nossa tesoureira oficial. Que legal. Nesse ano aí, né, nessa gestão 2022-2023, tem nos apoiado, tem estado com a gente, mas Matheus Lobato também tem sido esse bração direito, esquerdo, de vez em quando perna direita, esquerda também, nos apoiando. E hoje, galera, nós vamos aí dando conclusão a um assunto, né? Já estamos em outubro, então nós vamos aí só dar uma relembradinha aí daquilo que a gente viu em setembro, tratando dessa desesperança, mas trazendo esperança para essa galera que passa por desespero, desafios, que foi o Setembro Amarelo, o assunto do suicídio tratando. E outubro, não vou falar de nenhuma cor do outubro, mas a parada sou criança ainda, né? Sou adolescente, mas será que eu penso, e dia 12 está chegando, será que eu vou ganhar meu presente? Depois eu vou trazer aqui a perguntinha aqui para Gil, que está com a gente. Mas, voltando, né, fazendo um recapitular aqui, nosso primeiro... galera, nós estamos no 9º episódio. E nós vamos passar o One Piece. Você acha que o One Piece teve muito episódio? Não. ReligaCast, 1000 episódios! Nós vamos estar lá batendo o One Piece em nome de Jesus, eu creio. Yes! Porque aqui nós comemos
o fruto da árvore. Não, ainda não. Não, nós comemos o pão da vida. Né? Lá o... Deixa pra lá. O cara comeu a fruta do cão, mas nós aqui... Já que a gente tá no arco do Setembro Amarelo... Mas vamos lá. Logo no começo nós falamos sobre igreja e escola. Né? Falando sobre essa parada em relação ao desafio. Né? Quando nós trouxemos aqui o presbítero Sérgio e a sua esposa Denise, e nós falamos assim, pô, como que a igreja e a escola, ela trata e lida com isso? E aí, Giovana tá lá, ensino médio, estudando, Lobato, não é recém-formado não, mas já saiu da faculdade, mas tá voltando agora para pós. Como que tem sido lidado? Falam? Não falam? Não... O negócio ali, ou a galera, o ambiente, nesse mês, né, que se findou aí, perceberam um índice maior, ou alguns caminhos, vislumbre, falar, como que foi nesse período, você lá na pós, chegaram a falar alguma coisa sobre isso, depois agiu, na escola, teve algum assunto, a escola lidou, não lidou, fez alguma programa, como que foi? Mas antes, a gente vai pagar essa vergonha aqui no débito. Giovana, quantos episódios tu assistiu mesmo do Religa Cast? Nenhum. Porém, eu vim aqui, ó, entendeu? Pegar um geralzão, entendeu, galera? Fiquem ligados. Porque a gente vai também falar muito sobre a nossa visão dos episódios que passaram, mas até ter uma pessoa que não viu nenhum, mas a gente tá trazendo essa experiência de fora, é muito bom. É boa. Como uma convidada, né? Como convidada, exatamente. Uma ilustre convidada, nós tínhamos que fazer ela passar vergonha, brincadeira. Zoando. Não, mas eu tô ainda nas matérias iniciais da pós, mas tem algumas coisas que têm me feito refletir, que eu estou fazendo essa pós em Direito Digital, né, e Proteção de Dados, e o primeiro tema que eles falam é sobre essa evolução dos meios digitais e o quanto isso influencia no dia a dia de hoje, né? E eu tinha até anotado aqui uma teoria que é de um sociólogo alemão chamado Ulrich Beck, que ele fala que hoje nós vivemos numa sociedade de risco. E o que isso quer dizer? A ideia da sociedade de risco é o quê? A gente viu a evolução desde a evolução, né, desde a Revolução Industrial, começando ali lá em 1760, com o surgimento de máquinas movidas a carvão. Depois você tem a chegada da luz elétrica lá para 1850. Depois você vai ter um avanço que são as automações mesmo, já para 1920. E a partir daí a gente tem mais ou menos uma ideia de uma terceira Revolução Industrial. Só que na chegada da década de 80, a gente começa a avaliar as consequências das revoluções industriais. Né? Eu estou fazendo todo esse apanhado histórico porque década de 80 a gente já vai ter passado por 2 guerras. Né? Você tem vários conflitos menores, né? Guerra do Vietnã, você tem Guerra das Coreias, conflito no Afeganistão, que está chegando ali na década de 90. Você tem a Guerra Fria, que já está também em declínio. Mas você vai ver acidentes como Chernobyl. Então, todos esses fatos vão fazer com que nós, como sociedade, comecemos a pensar sobre a evolução da evolução industrial e as consequências disso. A gente está vendo uma sociedade muito mais industrializada, uma sociedade que degradou muito mais o meio ambiente, né? E a gente começa a ter os reflexos disso com o aquecimento global, as mudanças climáticas. Você vai ter, com a chegada da internet, que aí se começa a se falar numa 4ª revolução industrial, a rapidez de acesso à informação e também ao acesso à desinformação, né, de coisas que chegam negativas para a gente. Então, tudo isso vai tirar daquela ideia da luta de classes que se falava, né, eu não vou entrar no mérito de certo ou errado, mas para uma ideia de sociedade de risco, onde não existe mais a luta entre a burguesia e a pobreza, a classe proletariada, mas existe a luta entre quem pode assumir mais riscos. Uau. Ou seja, eu sou jovem, não necessariamente por ser jovem e vir numa classe mais pobre, que eu estou numa condição ruim, porque talvez eu possa assumir mais riscos. Né? Só que é aí que vem o problema. Né? Para o jovem assumir mais riscos, né, ele tem que estar tranquilo na mente dele, confiante,
para lidar com esses riscos. E é o que a gente vê não acontecendo hoje em dia. Sim. Né? A grande causa desses problemas, né? E mais para frente a gente pode entrar numa palavra que eu estava vendo do pastor Hernandes Dias Lopes, é justamente, existem duas linhas para a chegada da depressão. Né? Eu não sou um especialista nem nada, mas tem a linha da psiquiatria, né? da questão orgânica mesmo, né? Os problemas evoluindo a partir de uma parte fisiológica. E existe a visão da sociologia, que é justamente o meio tão conturbado, tão problemático, vai te induzindo para esse estado de depressão e, por consequência, o suicídio. Né? Então, foi isso que eu tenho estudado muito, né, para ver, e depois como é que isso se reflete hoje, principalmente em jovem e adolescente, como é que é o acesso dele a essas mídias digitais, como é que ele lida com essa sociedade cheia de riscos, né? Porque hoje, cada vez mais cedo, o jovem ou adolescente tem que tomar decisões muito sérias, né, e sem saber quais são as consequências diretas. O que eu vi nesses estudos era justamente isso. No início da Revolução Industrial, você fazia uma coisa e você sabia o que ia dar. Hoje você faz uma coisa na expectativa de acontecer algo, mas pode ser que aconteça, mas em 5 minutos depois isso já não está valendo mais. Então essa inconstância, esse medo da sociedade atual, destrói muitas vezes a mente do jovem e do adolescente. Né? Principalmente porque hoje, por causa da conexão com a internet, muitos desde cedo têm tido a permissão, seja por lei, né, ou seja, pela própria autorização dos pais, para acessar conteúdos que eles não deveriam. Né? Eu vou jogar para a Giovana, mas antes a gente estava até discutindo ali no particular o Twitter, né, que é essa rede social que é muito controversa. De fato. No sentido de... A Giovana estava compartilhando a visão dela de ser tóxica, né? Mas é uma rede social que o tempo todo daria informação, poucos caracteres e você recebe de tudo. Né? Seja da notícia, seja as coisas horríveis, né? Vídeos sem nenhuma filtragem, que vão influenciando. E às vezes o adolescente está inserido nesse meio. Né? Ou a criança também. Pois é, lá na minha escola, tipo assim, não foi muito tratado esse ano, mas geralmente nos anos passados colocavam cartinhas assim e tal. Mas muita gente fala assim, vou me matar, tipo, no meme, assim, na brincadeira. E aí a gente, às vezes, não consegue distinguir se é verdade, se não é, se é brincadeira, ou se é tipo assim. Porque a gente também recebe muita coisa, né? A gente estuda bastante. Toda hora a gente tá na escola, tem que acordar cedo, e vai dormir tarde porque tá estudando. Então, acho que tudo, na cabeça do adolescente, eu acho, né? Na minha cabeça? Exatamente, na minha cabeça pesa bastante, entendeu? Sim. Tipo assim, pô, mano, eu passo o dia todo estudando, não é possível. E aí acontece alguma coisa ruim, tira nota baixa, não tira nota esperada no vestibular. Já é um sentimento, assim, de muita tristeza, porque, pô, tu estuda, entendeu? Tipo, e não tira nota boa. Estuda. Esse aspas foi complicado. Tô brincando, tô zoando. Mas é isso. Tipo assim. Então, olhando para você, e principalmente nesse lance que você falou assim, cara, eu estudo, e às vezes acontece de não ter... Aí vem naquele lance que o Lobato falou, poxa, eu me preparei, eu estudei, eu passei noites em claros, e o resultado que era para ser 10 é 5, é 3, é 2, e, pô, caraca, como assim? O professor montou uma prova que não tinha nada a ver com o conteúdo que ele deu, e agora... E uma coisa que você falou interessante, que depois nos encontros que nós tivemos, foi em relação a sinais, né? E você falou assim, poxa, às vezes rola muito meme. Eu quero me matar, eu vou me matar e tal. É muito crescente isso, esse lance da galera sempre tá tomando essa fala, mesmo como um meme, uma zoeira, mas há a percepção, cara, eu acho que eu tenho que ter um olhar diferente, ou é normal mesmo? A galera só fala por falar. Se tornou normal, né? Assim, a gente convivendo com os outros adolescentes se tornou algo normal. Mas vindo de certas pessoas que eu já conheço, amigos meus da escola, aí eu fico mais preocupada, entendeu? Porque eu não sei qual vai ser a índole da pessoa, se ela vai realmente fazer. E aí eu tento conversar com ela, né? Tipo, ajudar, sei lá, em alguma situação. Legal. Isso aí, assim, e a geral? Você percebe que essa geral, ela tem essa postura como a sua? Ou a geral é mais zoeira? Não, tá zoando, tá tirando, como que você acha? Sempre levo na zoeira, né? Todos os momentos, a todos os momentos sempre é zoeira. Mas é isso, toda hora o pessoal fica bagunçando e é algo meio ruim, né? Porque a gente, às vezes, não consegue distinguir mesmo se a pessoa tá falando de verdade.
Legal. É desafiador para nós. É. E eu estava vendo esse estudo do pastor Hernandes, e é interessante porque você ter os jovens falando na brincadeira pode, na verdade, esconder um quadro muito grave, né? Os dados que ele estava trazendo na palavra é que 50% das pessoas do mundo já pensaram em suicídio, né? A gente não vai muito longe. Eu mesmo já contei o testemunho aqui que eu passei por isso, né? Sim. Então, se a gente pensar numa estrutura de igreja, de escola, né, até mesmo porque hoje em dia, e a evolução que ele faz é justamente essa, antigamente a gente via suicídio em pessoas mais velhas, né, Sim. por causa de doença, situações que elas não conseguiam mais lidar, ou isolamento, a solidão, mas hoje a segunda maior causa de morte entre jovens, né, e adolescentes não é mais as que eram antigamente, a segunda maior causa é o suicídio, só perde para outros tipos de acidente. Né? Fatalidades, né? Fatalidade. Mas o suicídio tem crescido e muito. Então imagina que talvez tu tá dentro da tua sala, o pessoal tá brincando ali, mas imagina se metade daquele povo já pensou em suicídio. Né? Hoje isso também dentro da igreja. Sim, né? sim. A gente tem uma igreja grande, muita gente no culto. Imagina a nossa igreja lotada e a gente pensar e olhar assim, metade desse povo já pensou em se matar. Né? Se não todos. Se não todos, É verdade. E assim, enquanto a gente estava falando aqui, eu veio assim na questão assim, cara, nós temos o nosso pensamento tão finito, que aí no último ReligaCast, nós falamos sobre as possíveis causas. Né, as possíveis causas que levam, pelo menos, para o pensamento. E algumas desses pensamentos, como até o Lobato já começou a colocar ali, a depressão chega, ou a ansiedade já fica ansioso, aquela ansiedade já leva para uma depressão, e aí, como ele contou o testemunho, e lembrando também do exemplo do pastor Demetrios, vai descendo os degraus, daqui a pouco chega no porão, tá frio, né? No porão tá frio, né? Tá gelado, né? Um porão frio, assim, gelado, parecendo o ar-condicionado da nossa sala, tá gelado, você fica tremendo, e aí tão deprimido e para baixo, e aí ali, nesse mapa tal, já criou toda a situação e tende a decidir para a morte, né? E nessa finitude, nós somos finitos e esquecemos, né, da nossa vida de eternidade. E aí você falou, pô, dentro da igreja, né, adolescentes que às vezes por conta dessas tribulações, tensões, opressão, depressão, ansiedade, síndromes e tal, tem a tendência do autoflagelo e leva para essas situações, e é um grande desafio. Por isso que talvez, como a gente coloca, talvez todos já pensou. Né? Cara, eu preciso resolver. E normalmente tem tentado levar a essa questão para a morte. E galera, o que eu quero dizer para você? Não é essa parada. Nós não estamos aqui te fundamentando. Não, você pode. Não. Vida. O Senhor te deu vida. Há 2 ReligaCasts atrás nós falamos que suicídio é pecado. Igual mentira, igual desobediência, e você e eu, nós não devemos fazer. Nós não devemos fazer. Então, pastor, não, ninguém falou que você pode. Vigia. Não vacila não, hein, vacilão. Então, vamos voltar. Pensando aqui. É o texto desse estudo que ele fala, que é Efésios 5, ele tem outros que ele traz, mas ele fala, pega Efésios 5, 29, a parte A. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida. Então a gente tem que cuidar da nossa carne, no sentido de, não é nem que a gente tem que cuidar, cultivar, que eu estou falando, né? Mas a gente tem que proteger, porque é por isso que nós vivemos, né? Porque nós temos essa carne que está com o nosso espírito. Além disso, ele traz outros versículos, como 1 Coríntios 3, 16 e 17, que é: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Então a gente tem que ter essa noção, que não está sobre nós o poder de decidir o que fazer com o nosso santuário, o santuário de Deus. Amém. Né? A gente tem que ter a gente falou, né, os 2 programas atrás, que você pode fazer isso, né, e talvez você esteja numa situação dramática de problemas psiquiátricos que te levaram a uma situação, óbvio, eu não estou falando com essas pessoas que infelizmente já faleceram, mas que quem está pensando isso pode estar numa situação dramática, né? Tem que estar na noção que é pecado, mas que nada pode nos separar do amor de Deus. Né? Claro. A Bíblia fala que nem a morte pode nos separar do amor de Deus. Né?
Mas isso não isso não é uma justificativa para você não lutar contra isso, né? Cuidar do seu corpo, cuidar do seu espírito, né? Procurando ajuda, procurando acompanhamento, Sim. para você se livrar dessa condição, se livrar dessa situação, que é justamente isso. A grande questão é, quem comete suicídio não cometeu do nada. Sim. Né? A Verdade. pessoa vem dando sinais e vários repetidos sinais, porque ela está dizendo antes assim, eu quero viver, mas não estou achando razão para isso. Ninguém chega do nada e não, eu vou me matar. Mas as pessoas estão ali. E a gente sabe de casos, né? Que aconteceu uma vez, né? E os pais deixaram para lá, não deram tratamento devido, não buscaram orientação, né? E aí acontece de novo, de uma forma mais grave. O pai olha assim, ajuda 1, 2 semanas depois esquece. As situações da vida se tornam mais importantes e aí acontece a vez fatal. E aí vem até mesmo esse lance que você trouxe das revoluções, né? Uhum. Que é cada vez mais essas revoluções vêm chegando e vem atrapalhando com essa coisa interessante que você falou, a família. Uhum. Até com o presbítero Sérgio a gente colocou muito essa questão. Igreja e escola é parceiro. Aí a questão matriz, né, a célula máter ali, inicial, é a família. Então, como você falou, pô, o pai viu. Não, só. Frescura. Né? Aí acontece segunda vez, ou pera, já não é uma frescurinha mais, dá aquela atenção, mas o trabalho pede. Vamos abrir essas contas, está pedindo. E aí o filho agora tá melhorando. E deixa daquele processo. Então eu creio que isso é um grande desafio. Claro que a igreja está aqui, como você falou, poxa, nós temos que buscar, né? Mano, a gente sente a sua dor. Ela não quer dizer que e não é mentira. É real. A gente está aqui para pelo menos ter um ouvido. E junto com você subir os degraus. Né? Como o Lobato falou, pô, eu cheguei lá. Cheguei até o fundo. Mas em algum momento, a voz de Deus, não é alguma voz, mas a voz de Deus, eu mesmo, cara, eu não posso ficar aqui. Não foi assim? Eu não posso estar aqui. Eu preciso de ajuda. Né? Olhou de lá de baixo, viu uma luzinha e clamou. Então, você que está conosco, você adolescente, você jovem, você adulto, tá desafiador? A desesperança, acabou a esperança? Mas está ouvindo a voz, está ouvindo a gente chamar? A gente está aqui. Grita por socorro para que nós possamos ir até você e juntos sair de lá. Exatamente. Né? Que foi como ele colocou, o grupo familiar, a galera, a igreja, o culto e tal. E a gente tem que reforçar muito isso, esse apoio da família e da igreja junto, porque uma consequência direta da sociedade de risco é a ideia de uma modernidade reflexiva, né? Onde você tem que pensar sobre tudo. E quando eu digo pensar, é questionar, na verdade. Então a gente está num contexto novo onde tudo é questionado. Por que existe família? Por que existe igreja? Por que seguir uma religião? E quando o jovem, o adolescente, ele se depara com essas questões e não encontra resposta, ele se perde. Por isso que o nosso trabalho, né, e eu não falo nenhuma perspectiva política nem nada, mas é tentar reforçar as ideias de família, de igreja, da importância, do significado disso na vida das pessoas, porque até uma coisa que o pastor ele fala, ele traz um livro chamado O Demônio do Meio-Dia, escrito por Andrew Solomon. E ele vai trazer várias ideias sobre depressão e tudo mais, ele não não é uma obra cristã, mas é uma obra sobre essa parte da depressão. E ele fala de 3 remédios, 3 maneiras, né? Na verdade, para tratar a depressão. A primeira é remédio, né? É o medicamento que é necessário para que você tome, tem que ter acompanhamento psiquiátrico para isso. A segunda é a terapia, que a gente também já falou no último episódio, né? A importância de você procurar. Né? A Meire trouxe a indicação de psicólogos que sejam da linha comportamental, né? Para estar fazendo esse acompanhamento. E a terceira base é a fé. Querendo ou não, você desenvolvendo fé, né? A fé cristã, que traz essa esperança, é maravilhoso para você sair desse quadro, né? Foi isso que me tirou, porque era justamente um momento onde eu questionava tudo, né? E já estava um tempo de caminhada, mas me vi dominado por pensamentos negativos,
e eu fui me refugiar na fé, com grupo familiar, com acompanhamento pastoral. E até hoje eu faço isso não simplesmente por nenhuma pretensão de ser o cristãozão que faz tudo isso, mas é porque eu preciso. Eu preciso de acompanhamento, eu tenho essa noção, né? Então a gente tem que ter essas 3 bases para tratar essa dificuldade. Para cuidar. E falando sobre acompanhamento, quero fazer aqui o slogan do discipulado avançado. Você pai, você mãe, que tem um filho adolescente, que já fez profissão de fé, já está caminhando com o Senhor Jesus, inscreva no discipulado avançado da UPA Religados. O seu filho, a sua filha estará sendo acompanhado com um jovem cristão, estudando a palavra de Deus, aprendendo ali o discipulado. Venha com os... Nosso irmão Emerson, acho que a tia Maricil também está cuidando do discipulado. Isso. Pessoas maravilhosas, super empenhadas em ensinar o adolescente que está ali, as bases da Bíblia, está fazendo esse acompanhamento, porque é fundamental. Eu acho que para mim, na época que eu era adolescente, o discipulado foi uma chave, né? Eu era discipulado pelo pastor Júlio e tá aqui toda sexta-feira, que eu vinha justamente na sexta, né, de manhã encontrar com ele, era maravilhoso para ter esse acompanhamento, para falar o que eu precisava falar, né? Hoje, o que eu faço também com o pastor Demétrios, eu e a Abda fazemos, é fundamental. Então, adolescente, não deixe de buscar, e pais, incentivem que seus filhos busquem esse acompanhamento no discipulado, no acompanhamento pastoral, porque eles precisam, e estejam acompanhando também. Isso aí, é parceria, é estar junto, é estar caminhando junto, e lembrar, mano, que assim, a igreja é parceira, a escola é uma parceira, é uma extensão daquilo que já tem dentro de casa. A Giovana é o que ela é por causa dentro da casa dela. Do pai, o Alisson ali pegando no pé dela. Demais. Eita. Manda um abraço pra ele, velho. Abraço, pai. Ele A Raquel, né? Tá aí, linha dura. Eita, Deus. E esse é o resultado. Mas também, além desse parado da igreja, a parada da escola, nós falamos um pouquinho sobre as Sagradas Escrituras. Né? E como que a Bíblia lida com isso. Né, e ressaltamos alguns personagens ali, né, como a Giovana não leu, não assistiu, mas tudo bem. Ela fala assim, gente, ela curte ler o melhor dos livros, que é a Bíblia Sagrada. E, Giovana, nas suas leituras, na sua caminhada, você percebeu algum personagem, ou você lembra de algum personagem que passou por algum momento, assim, cara, meio de desespero, ou de caminhando, assim, cara, faltou, teve pensamento meio suicida. O que você acha? Sim. Jó. Bom, esse período agora, a gente está falando muito sobre Jó, assim, eu, a Mica, a Bela, a Carla, a gente vem falando bastante sobre ele, a Alicia também. E, tipo assim, a gente vê que Jó passou por muita coisa, né? E tem um versículo que fala aquele que tá lá em Filipenses, que... Pô, me esqueci agora, mas é isso. Não, tá escrito, faz igual Jesus. Está escrito. Está escrito... Isso aí eu não lembro. Como está escrito, né? Agora, depois eu procuro. Que, tipo assim, às vezes a gente pensa muito em ruim as coisas em nossa relação. Tipo assim, às vezes acontece uma desgraça, desculpa a palavra, atrás da outra, assim, só acontece coisa ruim. E aí a gente não vê um negócio, né? Tipo assim, não vê nenhuma saída e a gente pensa em tirar a própria vida. Isso. Só que Jó, ele não faz isso, hein? Se liga. Jó, melhor personagem, depois ele questiona bastante Deus, né? Sobre essas coisas de, tipo, por que isso está acontecendo comigo? E às vezes é só, tirando esses problemas psiquiátricos, né? Às vezes é só uma luta que Deus está, tipo, fazendo você passar para crescer espiritualmente. Então, às vezes a gente também tem que ter um pouco de racionalidade e pensar, eu vou fazer isso mesmo? Esse pensamento aqui, essa perturbação está acontecendo por quê? E aí a gente vai ter que refletir sobre a nossa vida, sobre várias coisas. E é isso. Você conhece a história de Jonas? Aquele do peixe? Do peixe, Uhum. Você acha que Jonas teve um momento assim, de um pensamento suicida, assim? Pra lhe falar a verdade, eu não sei muito bem da história dele. Só sei Poxa. dessa parábola. Ela só leu Jó. Só Jó, gente. Próximo tema do grupo, Jonas. Não, a gente tá colocando aqui a Giovana, né? Porque, assim, é um desafio mesmo. Aquela aluna do ALA ela tem que ser... porque ela tá no curso avançado Exatamente. de adolescente, liderando adolescente. Então ela vai ter que espremer aqui, né? E vamos espremer, apertar mesmo, né?
Jonas foi um cara que, primeiro, né, não queria pregar pra galera lá de Nínive, né? Ele era em questão, em relação, já que nós estamos aqui já falando, estamos em período político de eleição e tudo mais, e ele não, Nínive tem que se ferrar. Não, Nínive tem que passar, porque Nínive foi na época, foi uma das cidades a qual Deus, do povo assírio, da nação assíria, que foi ali, que foi usada para trazer juízo, e Jonas já sabia que se ele pregasse lá a palavra de Deus para aquele povo, e se ele ouvisse o evangelho, se converteriam. E aí no final ele falou assim, pô, Deus, cara, eu sabia que isso ia acontecer. E chega e ele fala assim, chega a desejar a morte. Jonas chega a desejar a morte. O próprio ato dele de se jogar, né, de se entregar para ser jogado, é, querendo ou não, desistir da própria vida, né? Sou eu tô causando esse mal e eu também não quero fazer nada para corrigir o meu caminho ruim, eu vou me jogar aqui. E vou... Mas lembrando, cara, não vai... Ah, eu achei lá um texto bíblico, vou escrever uma cartinha lá, Não, porque... Não é para fazer. Aprenda. Inteligente é aquele que aprende com seus erros. O sábio aprende com os erros dos outros. É porque naquele momento eu entendo que Jonas estava passando justamente pelo conflito, né? Sim. Eu trouxe o texto de... Agora não vou lembrar a referência, mas os 2 episódios atrás, que foi justamente o conflito de Paulo dentro dele, entre fazer o bem e fazer o mal, né? Sim, Jonas está nessa situação de Deus deu uma determinação para ele e ele não quer fazer. Desobedeceu. Pela maldade dele. Então, justamente o pecado, né, esse recusar obedecer a Deus, ele vai causar inevitavelmente situação de angústia, né? Eu não estou dizendo, obviamente, que a depressão é resultante de pecado, né? Sim. Né? Mas ela pode acontecer no momento que a gente olha para Salmos 32, Salmos 38, Salmos 51, se não me engano, que Davi está ali sofrendo justamente porque ele pecou e está tendo que lidar com as consequências desse pecado dentro de si, né? Salmos 42 também fala sobre isso. Salmos 42 fala sobre isso. A gente tem que ter essa atenção. Não estou dizendo justamente que o pecado causa depressão. Não é necessariamente isso. Tem muitas coisas, né, da parte da química, da psiquiatria, que dizem que pode ser outros fatores. Mas a gente tem que ter esse cuidado, né? Por isso que a Bíblia fala que a gente tem que estar confessando os nossos pecados uns para os outros, para a gente tirar esse peso, né? É até interessante na reflexão que o Hernando Dias Lopes ele faz sobre Elias, né? 1 Reis capítulo 19, se não me engano. Ele traz alguns pontos de como Deus tratou Elias no momento em que ele estava num quadro depressivo. Depressivo, verdade. E ele fala aqui, 5 pontos, né? Como é que Deus tratou Elias? Primeiro, né, com uma sonoterapia. Né? Primeiro momento coloca Elias para dormir. Depois dando um cardápio de alimento especial para ele fortalecer, né? Terceiro, mandando ele sair da caverna onde ele tinha se escondido, né? E desabafar. Porque Deus chega e começa a perguntar o que ele estava fazendo ali, né? Quarto, mostrando que o melhor estava pela frente. E quinto, que o seu ministério ainda não havia se encerrado. Esperança, né? Exatamente, Olha trazendo esse pro futuro, sentimento de né? esperança. Mas me chama a atenção Deus trazer essa parte do desabafe, né? Deus chega e pergunta assim, o que está acontecendo? Por que tu está enfiado dentro dessa caverna? Né? Então, muitas vezes a gente precisa encontrar alguém para dizer assim, eu estou nessa situação por causa disso. Né? A pessoa não necessariamente precisa te dizer, te propor uma questão de cura. A gente já falou isso aqui também. Sim. Mas você precisa colocar isso para fora. Tem muita gente que se esconde por trás de um sentimento de alegria, né, constante, mas que carrega dentro de si uma dor que a gente não sabe. Que essa pessoa precisa soltar, precisa lidar com isso, né? Eu não vou falar especificamente de ninguém, mas a gente passou no último sábado uma aula do ALA, né, sobre família, e muita gente se emocionou na sala porque família é o nosso primeiro ministério, mas também a gente enfrenta muitas dificuldades ali dentro, porque óbvio, pai e mãe são falhos, né? Sim. Não tira a honra que a gente deve ter com eles. Mas a gente passa por dificuldades, às vezes a gente guarda, porque a gente não sabe, às vezes, até como falar para pai e mãe, as coisas que machucam a gente não sabe como chegar com o pastor, mas a gente tem que colocar para fora, a gente tem que falar. E se você acha que seus pais podem não lhe ouvir, né, ore a Deus,
peça que Deus mude o coração deles também. Sim. Para que eles possam lhe ouvir, possam sentir a sua dor, possam ter compaixão do que você está passando, né? Ou que Deus coloque pessoas capacitadas para lhe ouvir na sua vida, né? Lembrando sempre de honrar pai e mãe. Sim, Mandamento bíblico. O texto é claro. É a ordem. E até mesmo olhando, quando nós estávamos aqui com o pastor Marinho, ele veio tratando, como a gente vai lançar a parada do suicídio à luz das escrituras. E ele fez aquele lance, que suicídio já vem da raiz da palavra do auto, né, auto-assassinar-se. Que foi até que o pastor Demetrios falou assim, cara, é muito mais pesado. Assassinou-se a si mesmo. Né? Não é só matar-se, né? É assassinato. Então, assim, e aí entramos nesse viés, é pecado. Aconteceu situações que teve um caminho, que pareceu que poderia acontecer, mas aí olha que legal, a própria Sagrada Escritura já dá a solução. E olhando, eu achei sensacional essa proposta de exposição à luz de Elias, né? Vai dormir, para um pouquinho, porque normalmente você está naquela adrenalina, pilhar, descansa, come, né? Se alimenta. E às vezes a gente acha que a gente pode dar conta de tudo, né? A gente pode fazer várias coisas e, na verdade, a gente tem um limite. A gente também tem que saber o nosso limite. É muito importante, porque a gente não se sobrecarrega. Sim. E olhando, falando nessa parada do adolescente, né? Nessa fase, né, ainda tô zoando. Na nossa fase aqui de adolescente, a nossa tendência é o quê? É abraçar. Não, eu tenho gás, tenho força, tenho saúde, vamos que vamos. Só que o lance daquilo que o Lobato falou, e o resultado? Ou, agora, como você falou, o mascarar. Às vezes em casa tá zoado, tá difícil lá, né? Eu honro meu pai, eu honro a minha mãe, só que não tá batendo, abre aspas, os santos não estão, não tá batendo aqui. Muitas aspas. Né? Aspas. É porque a gente tem que deixar claro que adolescente, né? Você não veio com manual de instrução. Né? Seu pai, às vezes seu pai ou sua mãe pode estar fazendo alguma coisa que não lhe agrada, né? E você, no primeiro momento, pode se estressar, se irritar, né? Não vai fazer nada contra eles, porque você não tem moral para fazer nada contra eles. Mas entenda, no primeiro momento, que eles nem sempre eles foram capacitados para estar nessa situação. E seria o ideal se fosse assim, né? Muitos pais que casassem, se planejassem, tivessem o filho e lessem materiais, né? Sobre criação de filhos. Mas muitas vezes não é isso que acontece. E seu pai está ali no dia a dia descobrindo como é que ele lida com você e te educa, né? E isso me fez voltar lá no primeiro Religa Cast, quando nós falamos sobre orfandade de pais vivos. E ele, com o Rogerinho, nós estávamos trocando ideia aqui, o Rogério Evangelista, ele falou, mano, por exemplo, vou fazer um exemplo da Giovana, não é que aconteça, mas a Giovana gosta de ser abraçada. E ela quer um abraço do pai. Só que o pai dela nunca recebeu um abraço do pai dele. E aí você falou assim, esse é um desafio para a nossa atualidade. Porque, querendo ou não, nós somos as respostas. Aí lembrando que a Meire falou, né? Cara, há muita coisa que se resolve lá na criança. Né? Na criança dele. Que na criança dele ele não recebeu um beijo do pai. Mas recebeu um xingo, um olhar de dureza, de respeito, de uma imposição. E quando ele olha para a Giovana, ele quer que a Giovana entenda que ele quer o respeito. Né? Que ele quer o amor dela. Sendo que hoje ela... pai, me dê um abraço, me dê um cheiro e tal. Aí que eu falei, não tem um manual. A Giovana não tem um manual. Não, calma, Alisson. Então, assim, é esse desafio mesmo, grandioso, em relação a que a gente olhar para as Escrituras, que para nós, né, como estamos agora nesse mês da Reforma Protestante, né, não é o mês do Halloween. Não, essa história aí... Então, é o mês da Reforma Protestante, né? Sola Escritura... Você que está aí assistindo Abracadabra 2 no Disney Plus, não assista. Assista o filme da história de Martinho Lutero. É
isso mesmo. Eita, Deus. Receba, Deixa eu usar. receba. Vai lá, pega aí um documentário das Institutas de Calvino. Não. Eu até deixo a recomendação, tem um que eu gosto, que é a história do cristianismo da Escola do Discípulo. Pode procurar no YouTube, legal. são 6 episódios, acho que de meia hora, mas tem toda uma evolução aí do Instituto Batista, né, nossos irmãos batistas Amém, aí. nossos irmãos. Mas é muito legal para a gente conhecer essa história do cristianismo. Né? Eu uso muito quando eu quero estudar esse texto para relembrar muita coisa. Mas continuando assim. É isso aí. Então, assim, é um desafio para nós. Uhum. É o pai. Eu tô nessa aí. Eu tô nessa parada. Hoje eu tenho uma filha com 13 anos, tenho um menino, um filho com 10. Né? Muita coisa eu já estou usando. Mas, assim, como que lidar com essas transformações? E pai que está assistindo, adolescência é amadurecer. Uhum. Então, vai rolar mesmo, talvez uma forma que você fala hoje não é a mesma de amanhã. E para a época de agora, para o nosso tempo, para essa revolução, né, da velocidade, né, a era do fast food, a gente quer que o filho já opa, pega, mano, pega. Uhum. Né? Mas não é. É relacionamento, é trocar ideia. E aí eu venho agora, né, dando um salto. Na verdade, a gente sempre está nas Sagradas Escrituras, mas pensando nesse mês, Reforma Protestante, o mês da Reforma, e assim como o Lobato falou, nós somos crentes em Deus, presbiterianos, reformados e calvinistas. Né? Então, nós falamos um pouquinho aqui sobre a cosmovisão. Então, como nós vemos, qual é a lente que nós temos usado para ver o mundo? E a nossa lente é a lente da reforma. Né? Lembrando aqui, o pastor Demétrio esteve com a gente, trocamos ideias. Aí teve uma pergunta, e como lidar com a parada da perseverança dos santos e esse assunto e tal, como que a gente lida e vê esse todo, né? o mundo em si, a pegada do dia a dia. E Gil e também Lobato, como falar, né? Como a gente trazer essa proposta da reforma protestante, como reformados que somos, lidar com esses assuntos, a adolescência chegando, pô, e aí, você adolescente, tudo posso naquele que me fortalece. Esse versículo era Ei, ó, revelamento. Eita. É interessante porque se a gente pensar nos fundamentos que surgem até hoje da reforma, né, e saindo um pouco simplesmente para algo que gere toda a reforma, que são os 5 solas, né, a gente tem que lembrar sempre que nós devemos nos guiar somente pela Escritura. Yes. Of course. Acho que a gente tratar... Uou. Yes. A gente tratar sobre Setembro Amarelo no Religa Cast ou em qualquer podcast que a gente queira trazer dentro da igreja, a gente nunca pode deixar de lado a palavra de Deus. Né? Amém. Porque essa daqui é a nossa única regra de fé e prática. A gente tem que estar olhando para isso aqui para saber como é que a gente lida com esses assuntos. Né? A gente trouxe o exemplo de Jonas, trouxe o exemplo de Elias, trouxe o exemplo de Jó, tem o exemplo de Sansão, que a gente ia até trazer no dia do episódio do pastor Demétrios, Sim. que eu vou até dar essa curiosidade que ele ia falar, que a Sansão é o único momento em que alguém pede pela morte na Bíblia e Deus concede. Sim. Né? Sim, Mas é justamente naquele quadro de ele ia por fim aquela invasão dos filisteus, se não me engano, Isso. e realmente cessar aquele momento de opressão sobre o povo, né? no livro dos Juízes. Isso. Então, ali acontece esse aval para a morte dele, mas sabendo que ele estava pedindo para Deus, né? Se arrependendo dos erros que ele cometeu e que isso ia servir naquele momento de conflito contra os filisteus. Né? Verdade. A morte dele, o suicídio dele ali, não foi porque a vida dele era sem propósito, mas é porque a vida dele tinha um propósito. Podemos usar ali mais um martírio, né? Mas o martírio, exatamente. Como um mártir, ele morreu, né? É desafiador, né? É desafiador. Eita, Mas a gente tem que olhar justamente para as escrituras, né? Sim. Trazer todas essas referências, né? Até quando a gente vai falar para outra pessoa, a gente não pode esquecer isso, porque eu acho que muitas vezes a gente tem medo. Né? A gente já tem um medo natural, e não digo isso com orgulho, mas querendo ou não, as pessoas acabam tendo medo hoje em dia de compartilhar as escrituras. No sentido de, estou na escola e como é que eu vou falar? Meus amigos são tão antenados, estão dentro da tecnologia e eu vou ter que falar sobre Bíblia. Né? Às vezes também ser confrontado também. Ou né? ser confrontado. É um
Desafio. Que a pessoa, eu já passei por isso na faculdade, de eu começar a falar e a pessoa vir, não, mas tu vai trazer esse livro machista para Livro conversa, passado. né? E começa a trazer muitas ideias, aí eu, pera lá, vamos ler as escrituras, vamos olhar o que tem aqui, né? Então, a gente tem muito esse medo de, vou lidar com uma pessoa que está passando por depressão, mas o certo é eu trazer a Bíblia para essa conversa. Óbvio que você tem que trazer a Bíblia, né? Porque é ela que vai te guiar aqui, né? Sabedoria, não confie na sabedoria humana, confie na sabedoria de Deus. Sim. E aquilo que você falou, é a nossa única regra de fé e prática. E em relação para a solução, vem a graça, somente a graça. É pela graça. Para sair dessa parada, sair do desespero, sair da ansiedade que consome, ou até mesmo momentos de crises ali, e, meu Deus, né, o desespero potencializa aquela ansiedade. Como sair? Somente pela graça. Graça irresistível. Essa tá estudando, tá estudando. E é essa graça que ela é irresistível mesmo ao eleito, a nós, a essa galera que tá online, tá antenada, que precisa, né, que tem buscado tantas coisas, né? Ai, pô, será que é aqui? Será que é ali? E quando a gente compreende essa visão, né, a gente consegue alinhar, poxa, o meu modo de vestir, o meu modo de relacionar. E aí, como você falou, pô, como que eu vou trazer as Sagradas Escrituras vamos dizer assim, pro nível da galera, pra conversa, pro bate-papo, se você não lê. Se ela não é aí vem esse ponto. Se ela não é a sua única regra de fé e prática, mas assim, o YouTube, mas sim o influencer, mas sim o Instagram, a página A e B, que não está pautada nas Sagradas Escrituras. Daí, às vezes a gente... Rapidinho, desculpa. Não, pode falar. Às vezes a gente passa o dia todo... Eu falo dos adolescentes, tá? Tá se entregando. Perdão. Pode confessar, confessa o seu pecado, confessa. Exatamente. Às vezes a gente passa, sei lá, o dia todo no celular. Pega um sábado e um domingo que a gente não faz nada, a gente passa o dia vendo série, o dia mexendo no celular. E a gente não lê as escrituras, não é algo que, tipo assim, a gente tem muita vontade de fazer, entendeu? Principalmente eu não gosto muito de ler. Então, a única coisa que eu leio mesmo é a Bíblia. Então, às vezes é desafiador, porém... Ainda agora tu disse isso, aí quase tu esquece de dizer que tu lê a Bíblia. Mas é muito certo isso. A gente se deixa dominar por tantas coisas, né? E não lê o que é realmente importante. Eu vou falar o meu pecado, né? Eu tentava ler a Bíblia. Hã? Habla mesmo. Exatamente, porque fazendo ela passar vergonha que eu vou falar do meu pecado. Por vezes eu tentava ler a Bíblia à noite. Só que aí você começa a ler, aí dá aquela pescadinha. Aí arrebatado. Mas, meu amigo, quinta-feira à noite não há nada nesse mundo que me faça perder o episódio novo de Anéis do Poder. E aí eu tô admitindo aqui minha hipocrisia, porque para ler a Bíblia é tão cansativo, mas para ver uma série eu tô ali. Né? E madruga, né, mano? E madruga, sai meia-noite, eu fico até 1h da manhã assistindo. Né? Então a gente tem que ter esse cuidado, porque isso não está dominando a nossa vida. Graças a Deus que na última semana eu dormi mesmo, não fui ver o episódio, assisti na manhã seguinte. Mas a gente tem que ter, é o que eu falo muito no aula, na verdade, falo muito não, tem uma aula específica sobre a questão da mídia e como a gente deve lidar sobre isso, né? Com isso, na verdade. E a gente tem que ter essa noção de, primeiro, a gente não pode se deixar dominar e a gente tem que pensar se isso está edificando a gente. Né? Sim. Porque às vezes a mídia é uma porta, eu falei disso no último episódio, né? É uma porta para a gente ter acesso a coisas horríveis, né? A coisas que vão instigar mesmo a depressão, ao suicídio, à automutilação. E aí eu trago esse dado curioso que eu tinha separado aqui. Existe uma lei chamada Lei Geral de Proteção de Dados, né? Que ela é recente. E ela fala, o tratamento de dados, artigo 14 dela, né? O tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes deverá ser realizado em seu melhor interesse nos termos desse artigo da legislação pertinente. Aí no parágrafo 1º fala, o tratamento de dados pessoais de crianças deverá ser realizado com o consentimento específico e em destaque dado por pelo menos um dos pais ou pelo responsável legal. Beleza, para a criança ter acesso aos dados, né,
ela precisa do responsável. Você libera. Né? Só que aqui não tem um conceito de criança. Né? Criança até quantos anos? E aí a gente vai buscar para outra lei que traz esse conceito, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 2º. Considera-se criança, para os efeitos desta lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos e adolescentes aquele de 12 a 18 anos de idade. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados fala que essa criança pode ter o direito a tratamento de dados pessoais, né, com autorização dos pais, mas não fala nada sobre o adolescente. Então, até os 12 anos, para a criança ter acesso a uma rede social, ela precisa da autorização dos pais, do acompanhamento. Mas chegou aos 13, tá livre. Né? E aí, se não tem o acompanhamento, se não se construiu a questão moral, né, cívica, honra, né, honra, como a gente colocou lá. Pô, se não tem aquela questão de desenhar no coração, marcar no coração do filho a honra, o adolescente completa a idade, a primeira coisa que vai fazer, já baixa no seu celular o app, o Twitter, né, já começa a ver, falar sobre Instagram, política. Facebook. Mas Instagram, acho que até Facebook nem tanto, mas o Instagram tá acessando e tal, tá fazendo, tá vendo. E outros dois gigantescos problemas que eu vejo hoje em dia, que são TikTok e aquele Kawaii que enche o saco de comercial no YouTube. Mas que são fontes de vídeos rápidos ali de 10, 15 segundos, não sei exatamente quanto tempo é, mas que tem de tudo. Dancinha sexualizada, né? Incentivo, às vezes, ao uso de drogas. Isso tudo tá aqui. Tá passando, o adolescente vê aquilo, acha interessante, continua vendo, e o algoritmo dessas redes sociais fortalece, porque tu viu uma vez, gostou, parou um tempinho ali, ele vai te dar mais do que aquele conteúdo. Sim. Né? E às vezes também as músicas. As músicas influenciam bastante. Às vezes, tipo assim, funk, por exemplo, antes era pior, né? Mas agora tá 1000 vezes pior, entendeu? E também tem a questão de ser internacional, música internacional. Às vezes a gente não procura saber a tradução, pra gente tanto faz como tanto fez. Mas aí a gente vê a tradução, é tipo um funk só que em inglês, mano. Sim. Só depravação total. Eu tô brincando. É isso aí. É a realidade do homem. Totalmente depravado, zoado, Exatamente. acabado. E por incrível que pareça, isso tem sido levado ou tem tido acesso ao jovem, ao adolescente, à criança. Né? A criança, o adulto sorrindo, se alegrando com a depravação total envolvente na criança. Dançando aquilo. Olha que legalzinho, já sabe rebolar, já sabe isso aqui. Né? E lida como algo simples, normal. Ah, mas você é retrógrado. Ah, você é... Eu sou mesmo. Cara, eu tô permitindo e já acessando o pecado que poderia ser aflorado mais pra frente, mas já desde ali. É pecador? Eu sei que é. Mas já tá pegando gosto por aquele pecado desde cedo. E aí chega na adolescência, que tendem a querer colocar como, agora é a aborrecência, é não sei o quê, mas ele está no ápice da rebelião. Mas a gente pensa assim, quando a pessoa acusa de retrógrado, né, é porque tem uma visão do pai que não conversava, né, só impunha coisas. E não é isso que a gente está propondo. A gente está dizendo assim, pais, não deixem seus filhos terem redes sociais pura e simplesmente. Se você quiser deixar seu filho ter rede social, deixe. Mas a questão é, não deixe de acompanhá-lo e de discutir as coisas. Sim. Né? Eu, pessoalmente, né, gosto muito de filmes de terror. Né? Sei que não edifica nem nada, mas assim... mas nunca na minha vida, meus pais deixaram de me acompanhar nesses momentos e de discutir comigo sobre qual era a mensagem por trás daquilo. Né? Meus pais sempre me fizeram um trabalho maravilhoso nesse sentido, porque eu realmente tenho redes sociais desde muito criança, né? Desde a era do Orkut, mas meus pais estavam ali, né? Eles iam atrás de saber o que eu gostava. Né? Então, tu gosta de desenho tal? Me conta qual é a história desse desenho. Você gosta de Caverna dos Dragões? Tô zoando. Gostava. Mas
gosta de jogos como, sei lá, Resident Evil, quando era Resident adolescente. Evil. Me conta qual é a febre, história, o que é que febre. fala, né? E eles iam discutindo comigo, e eu me propondo ideias. Não era simplesmente chegar assim, não, isso daí é do diabo. Sim. Porque a gente comete muito esse erro, né? O pastor Hernandes, ele trouxe esses 2 pontos. A gente comete muito o erro de demonizar e jogar tudo nas costas do demônio, do pecado, sem realmente analisar as causas, né? Essa ideia de, por exemplo, depressão é oriunda de demônio. Ele até dá o nome. É um pregador pentecostal. Estou criticando nossos irmãos pentecostais de maneira nenhuma. Vigia, irmão. Eu te Mas amo. é o... Vanessinha. Eita! É o T.L. Osborne, um evangelista pentecostal, que ele afirma que a depressão é vinda de demônio. Mas para não dizer que é culpa dos pentecostais nem nada disso, Jay Adams, que é um reformador Sim, sim. calvinista, ele fala justamente que a depressão é oriunda de pecado. Uau. Um fala que é oriunda de demônio, o outro fala que é oriunda de pecado. Só que quando a gente aponta essas coisas assim, a gente está jogando em cima da pessoa que sofre de depressão, dizendo assim, tá vendo, seu endemoniado pecador? E a pessoa que já está mal, né? Vai ficar mais mal ainda. Aí já O desce pai mais. chega com o filho, isso aqui é do diabo, né? E acusa o filho não sei o quê. Quase chamou de filho do diabo. Exatamente. Eu lembro de uma situação, não vou citar nomes, mas olha a loucura, a falta de vontade de conversar com os filhos. Eu tinha uns mangás do Naruto. E assim, eu tinha uns espaçados, assim. E não tentei colecionar, mas nunca deu em nada. Aí também não li, não parava pra ler. Aí tinha um garoto no meu grupo familiar, um adolescente, que ele era fã de Naruto. Aí, e assim, era fã no sentido de comprava roupa parecida, não sei o quê. Então, pra mim, o pai deve estar acompanhando. Aí eu tinha esses mangás lá. Eu vou te dar esses mangás aqui de presente. Aí chega a mãe dele. Aí chega a mãe dele e ele, mãe, olha não sei o que o Matheus me deu, esses mangás aqui. Aí ela pega assim, me dá isso aqui, deixa eu dar uma olhada nisso. Eu, Jutsu de fogo. Jutsu, quero sumir. Aí a mãe pega, abre o primeiro mangá, os bichos se batendo lá, se matando, não sei o que. Aí ela, muito violento, toma, devolveu pra mim. Eu, meu Deus do céu, essa mulher vai querer me matar no final. Eu tô dando mangá violento pro Só o menino. primeiro. Eu faço mais pai. Pegou o segundo, não sei o que, muito violento, muito sangue, toma de volta. Eu, meu Deus do céu, já era, vou ouvir no final. Pegou o terceiro, aí o Naruto tem aquele jutsu que ele vira mulher, né? Ele fica nu. Tem mesmo. Aí quando ela abriu assim na página, meu Deus, agora já era. Ele não fica nu no mangá, fica as fumacinhas lá ao redor dele, né? Passando pano pra mim mesmo aqui. Não tem nada. Aí ela pegou assim, abriu. Não, esse aqui pode ficar. Aí eu, ué. Oxi. Não, que essa juventude tá passando essas influências homossexuais aí. É bom ele ter esse tipo de referência, né? Da mulher seminua, não sei o quê. Como assim? Meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Mas é justamente isso. No caso, a pessoa não queria conversar com o filho sobre violência, sobre sexualidade. Aí o que ele queria a mãe queria que ele aprendesse com lendo mangá que tem mulher pelada. Meu Deus. Seminua, no caso, né? Mas é justamente isso, a falta de comunicação. Eu vou te proibir até aqui e no que é pertinente, tu aprende sozinho. Senhor. Senhor. E a ideia não é essa, cara. A ideia é trazer, proporcionar a discussão. Pô, nós precisamos aguçar a mente do adolescente, do jovem, a ser... Não, mas por quê? É o lance que o pai não gosta, né? Por quê, pai? Bebe água, mas por quê? Porque menino. Mas por quê? É porque eu tô mandando! E eu acho que esse é o grande desafio. O grande desafio nosso é saber que essa transição ela é real. Né? Estamos num mês agora que o adolescente, como a Giovana, já fala assim, pai, eu quero aquele presente. Não é dia das crianças, mas... mãe, vai dar pra Júlia. Sabe, né, mãe? Isso a gente sabe. Vai dar pra Júlia. Mas Eu pera também lá. quero. Quantos anos tu tem, Giovana? Eu tenho 16. Mas Eu ainda me parei considero de ganhar criança. presente com 15 anos. Para. Não, mãe, não ouvi. Mãe, não ouvi, por favor. Então, assim, é esse desafio. Né? Que até a gente colocou que essa luta que não acontece só em setembro, mas que foi separado nesse mês, agora a gente deu essa atenção, ela também tem adentrado nessa fase.
né? E tem sido um alto índice, como é que ele colocou, como foi colocado pelo Mateus. É um grande índice, segundo lugar que tem ocorrido. E a gente tem que se preocupar mesmo. E ser essa voz. Ser essa voz de mostrar pra galera, tem alguém aqui, né? Não fique aí nesse... Não fique acabado, não fique nesse poço, não fique no porão gelado, frio e úmido, que vai te levar à desistência da vida. Mas se chegou aí, grita, porque tem alguém para ouvir. E a igreja, a escola, mas principalmente a família é o seu refúgio. E aí, pais, ajudem seus filhos, pô. Né? Pô, seja o canal de comunicação. O grande é desafiador mesmo. É desafiador, porque hoje eu sou pai. Hoje eu estou na posição de pai. O Mateusão aqui está na posição de noivo. Mas que ainda está ali dentro de casa, troca ideia com a mãe, troca ideia com o pai. A Giovana. A Giovana é adolescente. Está dentro de casa. Que, às vezes, percebe os ruídos, ou às vezes a falta da comunicação, ou às vezes... E aí, lembrando que comunicação não é o que você fala, mas é o que o outro recebe e entende. Né? Não adianta eu falar que abacaxi, que o Mateus vai falar que é fruta, e deu ruim, e... Né? Não, peraí, o que você quer dizer? Né? Nós estamos tratando de Setembro Amarelo, mas aí, qual que é a mensagem que nós queremos? Que você entenda, é que há esperança. Exatamente. Há vida. E a gente está transicionando. E hoje aqui, esse bate-papo leve e descontraído, e fala, caraca, nós vimos tantas coisas. Nós trouxemos solução para a igreja, como apoio à igreja, à escola. Né? Nós podemos olhar para as escrituras e falar, cara, aconteceu, mas em relação a não vai querer escolher não, porque Deus não dá opção para isso. Para aqueles que estavam no caminho do ladeira abaixo, Deus tratou, né, como Elias. Nós vemos que a cosmovisão, que a gente tem que entender. E aí eu quero lembrar do último sola, né? Deu glória. Que é a nossa vida é para a glória de Deus. E aí essa tomada de atitude, por mais que você é salvo, crê em Deus, entendeu que é pecado, essa tomada de atitude vai glorificar em que a Deus? Né? A galera que fica. Né? Os amigos. E a gente tem que pensar que, por sermos cristãos, a gente não está livre, né, desse sofrimento. Sim. Tu fez o trabalho sobre Heróis da Fé, né? Fiz. Qual foi o teu... Spurgeon. Foi Spurgeon. É engraçado porque tinha até anotado aqui, mas eu não sei se quando tu pesquisou tu chegou a ver isso. Mas o John Piper, no livro O Sorriso Escondido de Deus, não sei se era isso que tu me falou, né? Não. Mas ele traz alguns exemplos de pessoas cristãs, né, heróis da fé, pessoas que nós estudamos e conhecemos, né, que passavam por sofrimento. E ele cita Spurgeon, né, porque Spurgeon ele sofria de diversas crises de depressão, que impediam muitas vezes até dele pregar a palavra. Que ele estava pregando, saía e tinha que se afastar por um tempo. Então a gente está falando de um cara que era um grande nome, né, até hoje utilizado em pregações e tudo mais como uma referência. Não só ele, outros exemplos que ele traz. O David Brainerd, né, que tem o Diário Famoso, o pastor que veio pregar recentemente sobre missões na nossa igreja, esqueci o nome dele agora. Meu Deus. Missões? Na conferência de missões, pastor... Não lembro. Não lembro, ele fez o gesto ali, nosso... Não lembro. Não de tô missões lembrado agora? disso. Na conferência de missões? É que tem um livro Vocacionados, pastor, meu Deus. Ronaldo Lidório. Ronaldo Lidório, exatamente. ele falou sobre David Brainerd, né, e trouxe esse exemplo que era um cara que morreu jovem, se não me engano, com 29 anos, mas que sofria de depressão, mas isso não impediu de levar ao evangelho, né. Outros exemplos que a gente tem é John Bunyan, escritor do Peregrino, né, passou 14 anos preso por pregar o evangelho, e sofria de depressão por causa disso, mas ele continuava firme no propósito. Nós temos William Cowper, né, que é um compositor evangélico inglês, que também sofria muito de depressão. Então, por sermos cristãos, a gente não está alheio a esse sofrimento. Né? E o próprio Jesus falou, né? Verdade. No mundo... Tereis aflições. Né? Jesus era um bom humorista, mas tem bom ânimo.
Exatamente. Toda a parte de João, capítulo 18, que ele vai falar sobre, vai fazer a oração, ele, um pouco momento antes do sofrimento, ele fala muito sobre isso, sobre nós estarmos no mundo, não sermos do mundo, sobre o sofrimento que nós vamos passar aqui, mas sobre como ele venceu isso, como ele ali naquele momento ia vencer aquilo, né? E essa noção que nós temos que ter que, por mais que a gente sofra aqui, a nossa esperança é eterna. Nossa esperança não está aqui nesse mundo, a nossa esperança está no porvir, na nossa vida com Deus, né? Nossa vida na eternidade, adorando o Senhor e crendo que todo esse sofrimento que está aqui, toda essa corrupção, toda essa depravação que domina o mundo, ela vai passar, né? Na verdade, ela já está condenada e nós só estamos aguardando o momento que Cristo vai vir resgatar a sua igreja e trazer para a sua glória. Amém. Né? Então, é isso que a gente está vivendo agora. Yes. E eu... Cara, é que tá muito topzera das galáxias, mas a hora Tá voou. avançando, né? A hora voou e tá muito legal, tá muito bom, porém a gente tem que concluir. E eu queria que você, Lobato, deixasse um recado aí pra galera. Estamos aí fechando essa série, fechando a série do Setembro Amarelo, já introduzindo a série, né? E aí, sou criança, sou adolescente, o que eu sou, essa fase de transição. E nessa retrospectiva, nesse assunto que a gente trocou, eu queria que você deixasse um recado pra galera, desse um salve aí pro pessoal, porque a gente tá chegando no final. E é nóis. Na verdade, deixar algumas dicas aqui que eu tinha separado, né? Vai ser rápido, prometo. Primeiro, o que a gente precisa estar atento quanto aos nossos jovens, adolescentes, crianças sobre esse tema, né? Principalmente nessa idade de transição de criança para adolescente, né? Primeiro, tirar a ideia de que cão que late não morde, né? Ou seja, a pessoa que diz que vai se suicidar ou diz que está sofrendo não vai fazer isso. Ao contrário, nós temos que ter a noção que isso é um alerta. Verdade. A pessoa está clamando pela vida dela e nós precisamos nos dispor a ajudá-lo. Pais, estejam atentos a esses pequenos pedidos de socorro de seus próprios filhos, porque talvez isso seja um caminho para você salvá-lo de um destino cruel. Segundo, né, ter a noção de que é um mito a gente pensar que apenas os mentalmente enfermos, eles tiram as suas vidas. Não é isso. Não é uma pessoa que tem um diagnóstico clínico de depressão, de ansiedade, que vai ser levada a um caminho do suicídio. Às vezes a pessoa não tem um diagnóstico, né? Às vezes a pessoa não tem esquizofrenia nem nada, mas o contexto social vai impor uma condição de opressão tão grande que ela pode pensar nisso. Terceiro, tirar essa noção de que não adianta ajudar uma pessoa com tendência a suicídio. Adianta sim, né? Se você pensa que não adianta, você está não crendo no poder de Cristo Jesus, né? Tenha a noção de que Cristo é um caminho, apresente Cristo para essas pessoas, porque Ele pode livrar essa pessoa desse momento. Quarto, né? Só uma pessoa sem temor a Deus tira a sua vida. Não, a gente já discutiu isso, né? Pessoas que temem a Deus passam por depressão, passam por sofrimento. A gente viu histórias recentes de pastores cometendo suicídio na pandemia. Isso não é porque eles não andavam com Cristo, ou não tinham piedade, ou não seguiam o temor de Deus. Não é isso. Às vezes é a situação, o contexto. Então, a gente tem que se livrar desses mitos. E o que nós podemos fazer como igreja? Primeiro, tratar preventivamente. Viu o sofrimento de uma pessoa? Trate, acolhe, ajude, né? Se disponha a ouvir, né? Que a gente falou que a pessoa tem que desabafar, então se disponha a ouvir e ajudar essa pessoa verdadeiramente, acompanhar com intenção, a intencionalidade que a gente sempre fala. Segundo, você que está em sofrimento, desabafe. O testemunho de Elias, que está na Bíblia. Sim. Deus chega e pergunta dele o que ele está passando, e ele põe para fora esse sofrimento. Por 2 vezes, no texto de 1 Reis 19, ele faz isso, que ele precisava soltar isso. Então, desabafe, fale. Terceiro, corrija o foco da sua vida. Hernandes Dias Lopes ele traz o exemplo de Viktor Frankl, que ele fala sobre as pessoas que estavam ali em campos de concentrações nazistas, judeus, né? Que naquele momento eles lutavam muito e sobreviviam porque eles estavam lutando pela vida naquele momento. Mas quando passavam daquele momento, eles tiravam a própria vida, porque a vida perdia o sentido. Então mude o foco. Se você acha que sua vida não tem sentido, esqueça isso. Sua vida tem sentido em Cristo. Você tem uma razão de existir por causa de Cristo, porque a sua vida depende dele, porque você existe para glorificar a Deus, né? Terceiro, que é a continuação desse ponto, nós precisamos entender que em Cristo há esperança, né? Se você sofreu,
deixa para trás e olha para Cristo. É o que eu venho falando nesses episódios. Esquece, deixa para trás, né? Saiba lidar com isso, mas olha que de agora em diante é Cristo o seu Senhor, né? Cristo que está te entregando o fardo leve dele. Não queira carregar algo maior do que isso. E quinto, a igreja ela precisa ser uma comunidade terapêutica para quem sofre e para a família de quem sofre. A nossa igreja precisa, não digo só a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana de Manaus, mas todas as igrejas, a Igreja de Deus, a Igreja de Cristo, a noiva, ela precisa ser uma comunidade acolhedora. Nós somos ditos como a igreja ser o lugar onde se encontra pessoas doentes, mas as pessoas doentes estão aqui porque elas precisam de acolhimento e a gente precisa receber bem essas pessoas, né? E ter a noção, ao final, de que quem se suicida não é discípulo de Judas. Porque a Bíblia fala que nem o amor, nem a morte pode nos separar do amor de Deus. Amém. E essa é essa mensagem, gente. Lembrem-se disso. Foco em Cristo, procure ajuda, desabafe e vamos tornar nossas igrejas mais acolhedoras para as pessoas que sofrem. Esse é o Matheus Lobato, Eita. meu brotherzão. Gente, que da hora, cara. Cara, você é a igreja. Somos a igreja de Cristo. Se você está passando por dias difíceis, olhe para a igreja. Dias difíceis, olhe para a igreja. Encontre confiança em alguém, abra o seu coração. Confesse seu pecado uns aos outros. O apóstolo Paulo vem ensinando isso. Confesse uns aos outros e orem pelos outros para que haja cura. E às vezes também às vezes as pessoas também estão com o coração muito pesado e só falar sei lá, uma palavra específica já tira todo aquele fardo que tá lá em Mateus 11:28. E agora, Vinde a mim. Gil, manda real pra galera, deixa o seu recado aí, manda uma braba lá, fala aí uma mensagem pra galera. Essa mensagem é muito esclarecedora, né? A gente tem que ter esperança. A Mica trouxe no Ala, que é aquele lá que... Como é que é aquele versículo que ela falou que, tipo, memórias tem que ser boas, tem que voltar a memória boa? Traga lá. Filipenses 4, de tudo que é justo, tudo que é bom, seja isso que ocupe o vosso pensamento? Também, mas não era isso. Não era Enfim, isso? É o trazer à memória aquilo que pode dar esperança. isso. Ah, tá. Caraca, mas foi muito top. Lamentações 3. E exatamente. E às vezes a gente fica pensando em coisas ruins, mas a palavra, ela é boa em todo o tempo. E às vezes a gente não tem vontade de ler ela, mas quando a gente abre, Deus fala com a gente naquele momento, através de orações e jejum também, que são os 3 pontos mais importantes para a nossa vida espiritual. E eu achei bem interessante, aprendi bastante esse ReligaCast, apesar de eu não ter visto nenhum outro. Vai assistir. Sim, senhor, você que manda. E, enfim, é isso. Que legal. Galera, que top estar aqui com vocês. E, pessoal, nós chegamos ao final Poxa vida. do 9º ReligaCast, mas logo, logo nós vamos bater 1000 ReligaCast com Eita! vocês. Superando trocando One Piece. ideia. Superando Meta. One Piece, é isso mesmo, porque aqui tem o alimento, a palavra de Amém. Deus, o pão da vida. Deus abençoe você. Se você esqueceu, dá um like, envia o aviãozinho pra galera, pra Arrasta geral. pariba. Arrasta pra cima, não dá pra... Mas se inscreva no canal, Deus abençoe vocês e esperamos você para o próximo episódio do ReligaCast.